Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te levar a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te levar a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo dois ser jogado no inferno, onde o verme dele não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal. Mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituirei o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, do versículo 41 até o 50. É impressionante como nessa passagem do Evangelho Jesus fala tanto do inferno. O inferno que hoje em dia se está tirando das pregações, das homilias, porque se fala apenas que Jesus é misericordioso, que todos nós iremos nos salvar e que nós não devemos nos preocupar com aquilo que poderá acontecer conosco no futuro. Os santos sempre se preocuparam nas suas pregações de falar sobre os novíssimos. E o que são os novíssimos? Os novíssimos é tudo aquilo que nos espera no futuro, não num futuro enquanto este mundo, mas o futuro enquanto eternidade. O que é que nos espera depois que nós passarmos o tempo aqui nesta vida, o tempo aqui nesta terra? O que é que nos espera depois? A igreja vai nos ensinar, através da própria Sagrada Escritura, que o que nos espera é o seguinte: primeiramente, a morte. Todos nós iremos passar pela morte. Nós iremos morrer. Mas morreu, acabou? Não. Depois da morte, então a nossa alma, ela vai ao encontro de Deus. Ali na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, você pode conferir, ele diz que logo depois da morte vem o nosso julgamento. Então, a nossa alma irá diante de Deus para ser julgada. Como eu sempre trago essa passagem para vocês, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ali diante de Deus, nós iremos passar por um momento de julgamento. Todos nós iremos diante de Deus para prestar conta dos nossos atos, de tudo aquilo que nós cometemos neste corpo. Então, seremos julgados. O que nos espera? A morte, o julgamento. Depois do julgamento,
Deus dará a sentença. Inferno para os maus, para os que não levaram uma vida santa, aqueles que não quiseram saber de Deus, não estavam nem aí para os mandamentos, não quiseram se santificar, levaram uma vida de pagão, não quiseram saber de Deus. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que a pessoa, nesta condição de morte, de pecado mortal, ela vai direto para o inferno. Aqueles que morrem na condição de pecado venial, vai para o purgatório, e aqueles que morrem sem nenhum pecado, numa vida totalmente santa, vai para o céu. No final de tudo, no dia do julgamento universal, o purgatório, que é um tempo de purificação, que é um tempo, como eu acabei de dizer, ele vai desaparecer. E vai restar apenas esses dois estados de vida: o inferno e o céu. Essa é uma verdade. No evangelho de hoje, Jesus aqui está trazendo muitas coisas que nós precisamos refletir e não brincar. Lá na carta de São Paulo aos Gálatas, ele vai dizer que com Deus não se brinca. Então nós não podemos brincar com Deus, nós não podemos brincar de ser cristãos, nós não podemos brincar de ser católico. Olha bem o que é que Jesus fala. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Os escândalos. Irmãos, evitemos todo e qualquer tipo de escândalos. Muitos escândalos vêm acontecendo. Muitas pessoas têm ficado escandalizadas. Imagine um escândalo de um filho quando sabe que seu pai traiu a mãe e largou a mãe e largou-os para viver com uma outra mulher, ou às vezes até com outro homem. Isso é um escândalo muito grande. E Jesus está dizendo, era melhor pegar uma pedra de moinho ela é muito pesada, amarrar o pescoço e se jogar no mar. Seria melhor isso do que continuar causando escândalos. E tudo isso que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, está se referindo também à minha pessoa. Eu também tenho que colocar minha barba de molho, porque eu não sou perfeito. São Paulo nos deixou bem claro aquela palavra que é muito clássica e que nós devemos sempre trazer para nós. São Paulo dizia o seguinte: quem está em pé, cuide de não cair. Aí Jesus prossegue: se tua mão te leva a pecar, corta. É claro que isso aqui é uma metáfora que nosso Senhor está dizendo. Ele não está dizendo que materialmente nós não vamos cortar as nossas mãos. É só para entender a gravidade da coisa. Se tua mão te leva a pecar, corta. Porque é melhor entrar na vida eterna sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno. Olha, e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Eu pergunto para você, e essa pergunta que eu faço para você é a pergunta que eu faço para mim.
como você tem usado a sua mão. Você tem usado a sua mão para o bem ou para o mal? Você tem usado a tua mão para o roubo? Você tem usado a sua mão para pegar em coisas que não devem ser pegas? Você tem usado sua mão para quê? Na área da impureza e tudo mais. O que você tem feito com a sua mão? Jesus está alertando. Olha, é preciso parar. Meus irmãos, quando se trata de questões relacionadas ao pecado mortal, nós não podemos deixar para depois. Você tem usado sua mão para a droga? Você tem usado a sua mão para quê? Então Jesus está dizendo, é melhor parar, porque essa mão que poderia te levar para o céu com coisas boas, ela poderá estar te levando para o inferno, para a condenação eterna. Aí Jesus agora se dirige para a questão dos pés. Olhemos para os nossos pés. No livro do profeta Isaías fala: felizes os pés dos mensageiros, daqueles que traz a boa nova. Você tem usado os seus pés para quê? Aonde os seus pés estão te levando? Para o crime, para o roubo, para os motéis, para as práticas que vão contra os ensinamentos da lei de Deus? Aonde os teus pés estão indo? Então, mais uma vez, Jesus usa a metáfora. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. Não é para cortar o pé, mas é uma metáfora. Veja bem, Padre José Augusto, como o Senhor tem usado os seus pés. Para onde você tem levado os seus pés? Porque é melhor entrar na vida eterna, entrar no céu, sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Os seus olhos, agora são os olhos. Você tem usado os seus olhos para quê? No dia a dia, você tem fixado seus olhos aonde? Você tem levado os seus olhos para ver o que não deve? Pornografia, nos YouTubes da vida, nos Instagrams da vida, nos Facebooks da vida. Você tem usado os seus olhos para quê? Para o bem, para o mal? Você tem levado os teus olhos à escuridão ou à claridade? Você tem usado os seus olhos para contemplar a hóstia consagrada? Você tem usado os seus olhos para fazer boas leituras? Ou você tem usado os seus olhos para leituras profanas, leituras que têm levado você a uma vida errada? Você tem levado os seus olhos para quê? Mais uma vez, nosso Senhor vai dizer: se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Repito mais uma vez, é uma metáfora. Se teu olho te leva a pecar, arranca. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno. Meus irmãos, o inferno existe. Infelizmente, autoridades religiosas têm falado nos púlpitos que o inferno não existe. Eu fico impressionado e eu me pergunto, quando essas autoridades religiosas forem proclamar o evangelho de hoje nos púlpitos, o que é que eles vão dizer?
Eles vão dizer que isso aqui não foi Jesus que falou, que isso aqui foi coisas lá do passado para colocar medo nas pessoas? Ou quer dizer que, ou vão dizer que agora tudo já mudou, que Jesus jamais iria falar isso? Jamais Jesus iria falar isso nos tempos de hoje? Ainda mais que os tempos pioraram. Os tempos estão piores do que no tempo de Jesus. Então não vamos enganar o povo, meus irmãos no sacerdócio, não vamos enganar o povo, vamos falar a verdade. O céu existe tão quanto o inferno também. E o inferno existe tão quanto o céu existe. E o purgatório. Deus existe tanto como o diabo existe. E o diabo existe tanto como Deus existe. Não vamos levar uma vida de caminhada para o inferno. Padre José Augusto, você tem caminhado para o inferno ou você tem caminhado para o céu? Ou você está confiando, Padre José Augusto, numa falsa misericórdia de Deus, aonde você está dizendo assim, no final Deus é tão bom e tão misericordioso que jamais eu iria ir para o inferno. Pelo contrário, Deus vai ter tanta compaixão de mim naquele momento que Ele não vai permitir que isso aconteça. Acontecerá. Padre José Augusto, se você não levar uma vida santa, isso vai acontecer. Essa é uma verdade. E assim como eu falo o meu nome, fale você também. Como você tem usado? Você tem usado sua mão, as suas mãos para o anticoncepcional, para o DIU, para o pecado sozinho, ou pecado com uma outra pessoa? Como você tem se utilizado? O que você tem feito? É palavra de Deus. E aqui Jesus termina, porque todos hão de ser salgados pelo fogo. Todos nós. Não brinquemos. Interessante que essa passagem aqui a igreja emprega também como o purgatório. A purificação que acontecerá no purgatório. Mas nós precisamos levar uma vida santa, meus irmãos, porque quem vai para o purgatório? Os santos, aqueles que levaram uma vida santa, mas que, infelizmente, morreram com os pecados veniais e precisa passar por esse tempo de purificação. Que Deus nos dê a graça de sermos santos. Que Deus nos dê a graça. Lembremos nesses dias o evangelho que falava de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Para onde sua alma está caminhando? Padre José Augusto, para onde sua alma está? Ela caminha para o céu ou ela caminha para o inferno? Meu Deus, que a minha alma caminhe para o céu. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.